Ofni e Finéias eram tão profanos que eles se prostituíam atrás das paredes do templo, terminavam de se prostituir e entravam para sacrificar. Ofni e Finéias têm coragem de sair de uma vigília como essa e ir para um motel com a namorada. Ofni e Finéias têm coragem de prostituir às 10 e aparecer aqui às 11. Ofni e Finéias, ele tem uma vida tão devassa e tão acostumada com o templo, que ele escuta uma mensagem como se fosse uma canção, porque arrependimento não chega mais no seu coração. É uma geração de adúlteros, de profanos, de prostitutos, de devassos, que vivem na igreja, mas vivem uma vida pior do que um ímpio. É gente na igreja, escute, só me escute agora. São pessoas que estão na igreja, mas se depender do testemunho dele, o ímpio nunca vai pisar dentro de uma igreja. Se depender do testemunho dele, o amigo de faculdade nunca vai ser um crente. Se depender dela, a amiga da loja que ela trabalha nunca vai pisar numa igreja. Por quê? Porque é um povo que conhece tudo sobre Deus, mas decidiu, sendo crente, eu sou crente, mas vou ser homossexual. Eu sou crente, mas vou prostituir. Eu sou crente, mas vou ter 2 esposas. Eu sou crente, mas vou viver como o ímpio vive. É uma geração que sabe tudo sobre igreja. E olha para mim, você nem dá glória a Deus não, só me escute. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Prometo aos irmãos que serão poucos minutos de dissertação da palavra de Deus. Já nós vamos embora. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Quem encontrou diz amém. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não podia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Toda a igreja diga comigo assim: e antes, vamos lá bem forte, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Meus queridos irmãos, nesses minutos que nós vamos falar da palavra de Deus, eu estava conversando ontem com o pastor Henrique. Nós estamos passando por uma transição geracional. Eu tenho escutado da boca de muitas pessoas, muitas, centenas de pessoas. Eu já ouvi alguns dizer que a igreja vai acabar, que a igreja vai fechar, que não vai existir mais igreja, que do jeito que a carruagem está indo, que tudo vai descer por água abaixo. Se você conversar com um crente mais antigo aí, que tem 30, 40 anos de crente, ele está totalmente escandalizado com tudo que está acontecendo, perdendo a fé. Eles nunca viram o que está acontecendo no nosso tempo, no meio dos crentes, na vida dos crentes. Uma igreja que, de forma tão natural, aconteciam coisas maravilhosas, esplêndidas, sinais, maravilhas, prodígios. Isso está se tornando uma coisa totalmente extinta. Os dons espirituais, que era uma coisa extremamente comum na igreja, hoje é uma coisa quase que absurda. Eu contei um testemunho na internet aí que viralizou bastante. Eu estava numa igreja, pastor Henrique, fui pregar numa igreja num determinado estado, e uma irmã começou a falar em línguas estranhas, assim, bem alto para profetizar. E o Senhor Deus me deu o discernimento, e eu disse ao pastor da igreja, falei: pastor, o diabo está falando na boca daquela irmã. Ele falou: não, pastor, não pode ser o diabo, essa irmã profetiza há 10 anos aqui na igreja, ela é a profeta nossa aqui da igreja. Eu falei: pois é, pastor, mas quem está falando na boca dela é o diabo. Ele falou: se é o diabo, então repreende. Eu repreendi, e ela caiu endemoniada, rosnando igual um porco dentro da igreja, rolando no chão. E o pastor disse assim: e agora, como é que eu vou explicar para a igreja as profecias que há 10 anos ela está falando aqui? Eu falei: não, pastor, o diabo está falando aqui há 10 anos porque não tem quem discina espírito aqui. É por isso que as pessoas falam em língua e não tem quem interprete. Muita gente sem resposta porque a profecia não existe mais. E a gente está vivendo um tempo em que isso aqui se tornou uma verdade. As visões se tornaram raras.
E a voz de Deus já não é tão frequente mais no nosso meio. Samuel agora, pastor Henrique, está vivendo num tempo tão difícil, porque ele está convivendo com uma geração que está indo e com uma geração que está vindo. Eu vou falar aqui para vocês só 20 minutos, bem rapidinho, o que esse moço está passando. Esse moço, ele foi criado na igreja, pastor Marco Aurélio. A mãe dele levou ele, consagrou ele, entregou ele no templo. Mas Eli, o sacerdote, ele também tem 2 filhos. Os filhos de Eli também foram criados na igreja, como Samuel também foi. Os filhos de Eli nunca foram pagãos, nunca serviram a Astarote, a Baal, a Azera. Os filhos de Eli conheciam tudo sobre o Pentateuco, sobre as leis de Deus. Os filhos de Eli conheciam, pastor Alisson, tudo sobre o litúrgico. Os filhos de Eli, pastor Ironilson, sabiam o que era culto, o que era hino, o que era mensagem. Mas os filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, diga comigo, Ofni e Finéias. Vamos lá, fala forte que eu termino rápido. Ofni e Finéias. Eles decidiram, porque isso não é um destino, é uma escolha. Mesmo conhecendo tudo do litúrgico, tudo da Bíblia, tudo da igreja, tudo do culto, sendo criados na igreja, apresentados na igreja, nunca conheceram outra religião, senão a religião de Deus, a lei de Deus, a Torá de Deus. Tudo eles sabiam sobre Deus, mas eles decidiram, eles decidiram profanar, não apenas a própria vida, como o próprio santuário. E eu vou falar deles aqui 5 minutos e passo para outro personagem. Quem é Ofni e Finéias, pastor Henrique? É um povo que conhece tudo sobre Deus, tudo sobre igreja, tudo sobre religião, tudo sobre a Bíblia, tudo sobre o Evangelho, mas decidiram fazer tudo o contrário. Ofni e Finéias eram tão profanos que eles se prostituíam atrás das paredes do templo, terminavam de se prostituir e entravam para sacrificar. Ofni e Finéias tem coragem de sair de uma vigília como essa e ir para um motel com a namorada. Ofni e Finéias tem coragem de prostituir às 10 e aparecer aqui às 11. Ofni e Finéias, ele tem uma vida tão devassa e tão acostumada com o templo, que ele escuta uma mensagem como se fosse uma canção, porque arrependimento não chega mais no seu coração. É uma geração de adúlteros, de profanos, de prostitutos, de devassos, que vivem na igreja, mas vivem uma vida pior do que um ímpio. É gente na igreja, escute, só me escute agora. São pessoas que estão na igreja, mas se depender do testemunho dele, o ímpio nunca vai pisar dentro de uma igreja. Se depender do testemunho dele, o amigo de faculdade nunca vai ser um crente. Se depender dela, a amiga da loja que ela trabalha nunca vai pisar numa igreja. Por quê? Porque é um povo que conhece tudo sobre Deus, mas decidiu, sendo crente, eu sou crente, mas vou ser homossexual. Eu sou crente, mas vou prostituir. Eu sou crente, mas vou ter 2 esposas. Eu sou crente, mas vou viver como o ímpio vive. É uma geração que sabe tudo sobre igreja. E olha para mim, você nem dá glória a Deus não, só me escute. Se você está achando que Ofni e Finéias vai sair da igreja, você está enganado. Ofni e Finéias não sai da igreja. Ah, pastor, Ofni e Finéias vai para o mundo. Você está enganado, Ofni e Finéias não sai. Eles vão viver uma vida dupla. Eles vão viver uma vida dúbia. Eles vão viver uma vida de duplicidade. Ele vai ser homossexual na vida rotineira e vai ser levita aqui na igreja. Ele vai ser adúltero lá fora e vai ser profeta aqui em cima do altar. Ela vai viver como uma prostituta lá fora, mas vai entrar aqui dentro, levantar as 2 mãozinhas e cantar como se nada tivesse acontecendo. Porque é uma geração que conhece tudo sobre igreja, tudo sobre Deus, tudo sobre religião, mas decidiram ser profanos, ser maus testemunho, não, levanta comigo as 2 mãos aos céus. Não, levanta bem alto. Se não levantar é porque é Ofni e Finéias mesmo. Vai ficar até feio se você não levantar a mão. Levante comigo as 2 mãos aos céus. Escuta, segura as mãos levantadas. Eu vou falar olhando no teu rosto. Sabe por que hoje eu prego no Brasil e no mundo? Porque eu nunca preguei para voltar. Eu nunca preguei para abrir porta. Eu nunca preguei para pastor dizer para mim, eu vou te trazer de novo.
eu nunca preguei pelo valor da oferta que me dão. Escute isso, eu vou descer desse altar, vou para casa e vou dormir. Mas a verdade eu vou te falar, olha aqui para mim, com as mãos levantadas aos céus. Você conhecer tudo sobre igreja não muda nada, porque tem ímpio que tem uma vida mais reta do que a tua. Tem gente que não é da igreja que tem uma vida mais alinhada do que a sua. Tem gente que nunca conheceu nada sobre Deus e sobre a Bíblia e tem mais uma vida justa do que a sua. Porque a geração de Ófine e Finéias não se afasta da igreja, eles se afastam da santidade, eles se afastam da Bíblia, eles se afastam do Evangelho, eles se afastam de Deus, eles se afastam do altar. Não, levante as duas mãos, segure as duas, senão eu não vou falar. Segure as duas mãos levantadas. Pastor Henrique, sabe o que o Ófine e Finéias está esperando? O velhinho Eli morrer para eles assumir a igreja. Porque na gestão, mulher de Deus, eu disse ontem para o Henrique, falei assim, essa mulher tem Deus. Levantado. Pastor Henrique, sabe o que o Ófine e Finéias está esperando? O velhinho Eli morrer para eles assumir a igreja. Porque na gestão, mulher de Deus, eu disse ontem para o Henrique, falei assim, essa mulher tem Deus até dentro dos ossos. Ela me deu a paz do Senhor, me deu vontade de falar língua estranha. Irmão, é gostoso demais quando alguém tem Deus na vida. Segura a mão levantada. O texto diz assim, mas Deus, quem? Não, mais alto, quem? Não, de novo, quem? Mas Deus arquitetava uma forma de matá-los. Segura a tua mão levantada. Eu vim aqui esta noite profetizar. A igreja não vai vir para a mão de Ófine e Finéias. Ófine e Finéias não vai assumir a igreja. A geração de profanos vai morrer antes de assumir a igreja. Deus vai preservar uma geração para dar continuidade ao sacerdócio. Deus vai levantar uma geração para dar continuidade ao pastorado. Deus vai levantar uma geração para dar continuidade à pregação do Evangelho. Deus vai levantar uma geração para dar continuidade ao círculo de oração. Deus vai levantar uma geração para dar continuidade à música sacra na igreja. Se tem alguém que pode levantar as duas mãos aos céus, chorai, me couva série, me canturi andarabaia. Dê glórias a Deus com as mãos levantadas aos céus. Pegue a mão de alguém e diga para ele, fica tranquilo, Ófine e Finéias não vai assumir a igreja. Pode ficar tranquilo, minha irmã, Ófine e Finéias não vai assumir a igreja. A igreja não vai ir para a mão de Ófine e Finéias, não vai. Não vai. Escute isso. Pastor, eu não vejo a hora desses velhinhos morrer para a gente mudar a igreja. Você está na lista de quem Deus vai matar. Se eu fosse você, eu arrumava outro canto para você se aprumar. Na igreja tu não apruma não. Quer tomar conta, quer fazer uma badarninha? Sai fora desse negócio de evangelho, isso não dá para tu não. Deus vai te matar antes. Pastor, se eu assumir, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus dizendo, faz não. Faz não porque eu te mato antes. Escute isso. Eu estava pregando agora, semana passada, sobre Atos 2,42. E a igreja tinha tudo em comum. Diga comigo assim, na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Pastor, como que eu sei que uma igreja é de Deus? Primeiro, se você entrou nela, não tem doutrina, não é igreja. Igreja sem doutrina é shopping. Se você for numa igreja, passar um mês lá, ninguém te confrontar, ninguém falar da vida moral, ninguém falar do céu e do inferno, ninguém falar de família, vaza, não é igreja. Sabe o que estão fazendo? Estão tirando a característica de uma igreja espiritual para criar uma igreja social. Para o culto deixar de ser espiritual e passar a ser um culto legal. Porque aí as pessoas dizem, nossa, a iluminação é perfeita, o som é top, nossa, que lanchonete, meu Deus, que estacionamento, que telão, que isso e aquilo. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, quando vós vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem profecia. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Diga para ele assim, culto não, diga para o teu irmão, culto não tem que ser legal. Culto tem que ser espiritual. Por que você acha que as pessoas estão abrindo igrejas sociais e está lotada de gente? Porque as pessoas não querem ir para o culto, elas querem ir para um shopping, para um lugar legal. Piquenique, quarta, cinema, sábado, não sei o que. Procura doutrina e oração. Não tem, esse povo não ora, irmão. Esse povo não ora. Não vai numa igreja dessa ouvir uma mensagem dura. Sabe quando você vai ouvir? Nunca, porque não tem.
Ninguém tem coragem de confrontar ninguém. Por quê? Porque senão perde o dízimo, senão perde a oferta, senão o empresário vai embora, senão o adúltero sai do culto e não oferta mais. Senão, é verdade ou não é? Mas enquanto tiver palavra é porque Deus está no ambiente. Levanta comigo as duas mãos aos céus e dê glória a Deus. Mas vamos lá, é rápido. A geração de Ofni e Finéias, você deve conhecer alguém que pertence a essa geração. É uma geração de profanos, adúlteros, fornicários, profanos, mentirosos, escandalosos. Mas tem uma outra geração lá, a geração de Icabode. Diga comigo, geração de Icabode. Diga mais forte. Está vendo como é que nossa geração é? Se começar a apertar um pouquinho, ele já azeda. Olha para o teu irmão e diga assim, se não der para dar glória, diga ai, irmão. Ai. Você está num culto. Esses dias eu fui falar de um assunto. Eu falei, irmãos, eu sei tudo que está acontecendo na igreja. Eu sei o que está acontecendo. Eu tenho 47 anos de idade. Tem gente que tem 50, tem gente que tem 40. Mas nós, de 40 para baixo, nós tivemos uma correção mais severa dos pais. Então tinha correção em casa, sim ou não? Aí tua mãe levava você para a escola e dizia para a professora assim, se bagunçar, bota no milho. Se bagunçar, puxa a orelha. Se bagunçar, bota para fora da sala. A professora é a segunda mãe. Se a professora gritar ou der uma palavra com o filho de uma irmã, que a polícia está lá no outro dia, você não aceita. Porque o seu filho às vezes é um delinquente dentro de casa, é um delinquente na igreja e às vezes é um delinquente na escola. Aí as pessoas acham que porque não tem disciplina no lar e não tem disciplina na sociedade, não vai ter na igreja. Quem mimou foi mamãe, pá. Quem mimou foi vovó. Deus não mima ninguém não. Na igreja tu vai desenrolar. Porque na igreja Deus não faz o que vovó faz. Não, Deus não. Aqui você está na casa de Deus. Aqui tem leis, preceitos e estatutos. Aqui você tem que ouvir o que não gosta, comer o que não gosta. Aqui não tem esse negócio. Aqui é a igreja. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Pastor, eu quero ouvir uma palestra. Então paga uma palestra, vai ouvir um coach pregar, falar. Paga lá uns 200 contos, escuta uma palavra de alta ajuda e vai para casa feliz. Aqui é a igreja. Aqui é o único restaurante que não tem cardápio na mesa. A ordem vem da cozinha. A geração de Icabode não é, pastor Henrique, como a geração de Ofni e Finéias. Porque Icabode, o problema de Icabode não é moral. Não há nenhum registro sobre o adultério de Icabode, a fornicação de Icabode, a devassidão de Icabode, não tem. O problema de Icabode está no seu nome. O nome Icabode quer dizer a glória se foi ou foi-se a glória. O Icabode, o problema dele não é moral. O problema de Icabode é com glória. Com quem que é o problema de Icabode? Não, mais forte. Vai lá para me terminar. De novo. Eu não sou maluco de chegar aqui, apontar o dedo e falar que você é isso ou aquilo, até porque eu nem te conheço. Agora, uma certeza eu tenho. Tem gente aqui que não tem nenhum problema moral. Você não é adúltero, você não é fornicário, você não tem duas mulheres, você não é devasso, você não tem vício. Mas talvez você entrou aqui essa noite, o seu problema não é moral. O seu problema é com a glória. O seu problema é com a glória de Deus. Você é de uma igreja pentecostal e não é pentecostal. Você é de uma igreja avivada, mas não é avivado. Você é de uma igreja fervorosa, mas não é fervoroso. Você é de uma igreja que prega batismo com o Espírito Santo, mas não acredita nisso. Você é de uma igreja que todo mundo dá glória a Deus, mas você não dá. Porque o seu problema não é moral. O seu problema é com presença de Deus. Para você é tranquilo entrar num culto desse, ficar mascando chiclete até acabar. Agora o crente que tem, irmão, o crente que ama a glória de Deus, se ele vir num culto como esse e sair sem falar língua estranha, ele sai revoltado. Um crente que ama a presença de Deus, se ele vir num lugar como esse e não sentir a glória de Deus, ele sai daqui dizendo, que é isso? Que peso é esse? Frieza é essa? Que negócio é esse? Por quê? Porque tem gente que não tem problema de caráter, mas tem problema com presença. Mas Jesus essa noite está dizendo, vamos resolver esse problema hoje. Eu quero te dar uma experiência com a minha glória. Pega a mão dessa pessoa que está ao teu lado. Pega a mão dele. Pega a mão dele, pega a mão dele. Pergunta para ele assim, já sentiu a glória de Deus hoje? Levanta a mão dele lá em cima. Já sentiu a presença de Deus hoje? Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Onde estão os crentes que Deus deu o dom de falar em línguas? Onde estão as pessoas que o coração ainda queima?
o corpo ainda arrepia. Onde está você que entra num culto como esse, diz: pastor, a vontade que dá é de pular, a vontade que dá é de gritar, a vontade que dá é de correr, a vontade que dá é de dançar, a vontade que dá é de marchar, a vontade que dá é de adorar. Pastor, que presença é essa? Pastor, eu não sei entrar num culto e não sentir a glória de Deus. Não, segura a mão do teu irmão, segura a mão dele, balança ele e diga para ele: esta reunião não é social, esta reunião é espiritual. Aqui tem doutrina, aqui tem ciência, aqui tem salmo, aqui tem profecia, aqui tem revelação. Levante a tua mão e por um minuto dá glórias a Deus. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, dê glórias a Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais. Chorai. Posso ser sincero, irmão? Talvez você se assuste um pouco aqui com a minha forma de falar, mas nada do que eu estou dizendo aqui, pessoal, diga para mim, olha para mim aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não é pecado, não é escândalo, eu não sou radical, nada. Até eu já fui várias vezes. Quem aqui já foi num estádio, num jogo? Levanta assim tua mão. Ó, eu também já. Alguém precisa pedir a eles para gritarem? Alguém precisa pedir eles para vibrarem? Eles passam o tempo todo torcendo, gritando, dançando, meu amigo pastor Elegância, fazendo ola. Tem irmãs aqui que assistem a novela e não é que desce uma lagriminha assim? E no culto tem problema com a glória. No estádio não tem problema em ficar todo suado. E no culto, não. Não é proibido pular num ginásio. Agora é proibido dar glória a Deus para quem não te deu nada, pular para quem não te deu nada, gritar para quem não te deu nada e ficar em silêncio diante de quem salvou tua alma. Ficar inerte diante daquele. Pastor, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: entrai pelas suas portas com louvores e ações de graça, e no seu templo cada um diz glória. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Diga comigo: cada um diz glória. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: não pega carona no meu glória, não. É cada um. Eu dou o meu glória, você dá o seu glória. Eu dou o meu aleluia, você dá o seu aleluia. Eu levanto a minha mão, tu levanta a tua. Tá, vai lá, levanta as tuas mãos. Nós não vamos perder para um time. Nós não vamos perder para uma novela, irmão. Nós não vamos perder para um teatro. Nós não vamos perder para um filme. Os nossos cultos precisam voltar a ser fervorosos, animados, cheios de entusiasmo, de graça, de unção, de poder de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Mas sinceramente, tem culto que é culto de domingo. Sabe como é que às vezes o culto termina? Um irmão olhando para outro dizendo: eita, fez o cabelo onde? Meu Deus, onde você comprou esse sapato? Meu varão, nem Salomão em toda a sua glória teve um terno. Irmão, isso é elogio? Elogio é tu sair do culto e o irmão te parar na porta e dizer assim: eita rapaz, tu estava cheio hoje, hein? Pá, hoje Deus lhe renovou. O problema é que a gente faz do espiritual o social. Aí a gente vem bater cartão. E a gente vai levando tudo na normalidade, porque a gente passou a ter problema com a glória de Deus. E tem coisas que nos emocionam muito mais do que um culto. E agora, um menino chamado Samuel, vou terminar, um menino chamado, ele está convivendo com essas duas gerações, com a geração dos profanos e com a geração dos frios. E onde ele está, pastor? Ele está deitado onde está a arca do Senhor.
Samuel está tão perto de Deus. Por quê, pastor? Porque Samuel tem um medo, o mesmo medo que você tem. O medo de ter um fracasso e ir para a geração do Ofni e Finéias ou ir para a geração dos frios. Só que tem um problema que Deus vai resolver. Lá no templo tem uma lâmpada. Vou terminar agora. A lâmpada se chama lâmpada de Deus. Qual é o nome da lâmpada? Mais forte. Qual é o nome da lâmpada? A lâmpada de Deus estava para se apagar. Estava para si. E quem é que está olhando de longe? O diabo. O diabo está olhando de longe para a lâmpada de Deus, dizendo assim: a lâmpada de Deus vai apagar. E quando a lâmpada de Deus apagar, não tem jeito para o Samuel, não. O Samuel está querendo ficar firme no meio dessa geração, dizer: eu vou dar continuidade, eu vou ficar crente, eu vou lutar. Mas não vai dar para o Samuel, não. Quando a lâmpada de Deus apagar, pastor Henrique, o Samuel vai se render e vai fazer companhia a Ofni e Finéias. Se ele não for para o lado de Ofni e Finéias, ele vai para o lado de Icabode. Ou ele profana, ou ele esfria. E a lâmpada está lá queimando as últimas gotas, pastor Marco Aurélio, de azeite. E o Samuel pensando assim: Deus, se o Senhor não chegar, eu não sei o que vai ser de mim, não. Porque temer o Senhor eu temo, amar o Senhor eu amo. Mas eu vou aguentar até quando? A pressão é pesada. Olha onde eu estou, olha no meio de quem eu estou, olha que geração eu estou vivendo, olha o ano que eu estou vivendo, a época que eu estou vivendo. Você está aí pensando assim: pastor, se Deus não fizer um milagre com urgência, eu não sei quem serei eu daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Sabe qual é o meu maior medo, pastor? É o temor de Deus acabar e eu ir fazer companhia a Ofni e Finéias, ou partir para a geração dos frios, do sem glória. E a lâmpada está lá: apaga que não apaga, apaga que não apaga. Aí o texto diz assim, pegue na mão de alguém que eu vou terminar, diga para o teu irmão assim: e antes? Não, diga para ele acreditar: e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Diga para o teu irmão assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não vai chegar depois, Deus vai chegar antes. Deus vai chegar antes que Satanás te destrua. Deus vai chegar antes que Satanás te derrube. Deus vai chegar antes que Satanás te arranque o temor e a fé. Deus está dizendo: eu conheço as tuas fraquezas e as suas limitações, mas eu não vou deixar a tua lâmpada se apagar. Fica de pé comigo esta noite, fica de pé comigo. Vê se teu irmão acredita de verdade, diga para ele assim: fique em paz, Deus vai chegar antes. Deus vai chegar antes. Pastor Henrique, Deus chamou Samuel 3 vezes. Quantas vezes? Por quê, pastor? Porque ele chamou a primeira vez e Samuel correu para Eli. Ele chamou a segunda vez e Samuel correu para Eli. Ele chamou a terceira vez e Samuel correu para Eli. Quando ele chegou na terceira vez a Eli, Eli disse assim, a Bíblia diz assim: e Eli entendeu. Eli o quê? Mas quem ouviu? Mas quem entendeu? Porque Samuel ouve, mas é Eli que entende. Porque tem gente que entende, mas não ouve. Tem gente que ouve, mas não entende. Pastor, e por que Samuel não entendeu? Pode pôr na minha conta. Sabe por que, pastor, que Samuel não entendeu? Porque é difícil entender. Uma das coisas mais complexas dessa vida, pastor Marco Aurélio, é entender o chamado. Deus está me chamando num cenário onde tem gente profanando, pastor Eronilson, onde tem gente esfriando, onde tem gente que não ouve Deus, onde virou uma bagunça, onde o mundo está de ponta cabeça. Samuel. Mas a Bíblia diz que Eli disse para ele assim: volta. E quando a voz falar de novo, porque a voz vai falar de novo. E Deus falou pela 4ª vez. Pastor, por que Deus falou pela 4ª vez? Porque se você não entender, Deus vai falar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. Diga para o teu irmão: Deus vai falar até você entender. Porque tem gente aqui que já ouviu,
mas nunca entendeu. Tem gente aqui me ouvindo que você não sabe qual é o teu dom. Você não sabe qual é o teu ministério. Você não sabe qual é o teu chamado. Você vive se perguntando: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor me chamou para cantar? O Senhor me chamou para pregar? O Senhor quer que eu faça o que na igreja? Você não sabe. Porque o chamado você já tem, mas você nunca conseguiu entender o que Deus quer de você. É por isso que no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: e o menino Samuel ministrava. Mas no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Como que alguém pode ministrar sem conhecer? No versículo 1, ele ministrava. No versículo 7, ele não conhecia. Porque é possível ministrar sem conhecer. É possível. É possível você cantar para um Deus que você não conhece. É possível você pregar sobre um Deus que você não conhece. É possível você falar sobre um Deus que você não conhece. Só que Deus resolveu se apresentar a Samuel. Pastor, por que Deus se apresentou a Samuel? E aqui agora eu termino para orar com você. Porque uma geração estava indo, uma geração estava perdida, 2 gerações estavam perdidas, e alguém achou que a voz de Deus, que estava rara, ia se tornar totalmente extinta. Você está achando que a igreja vai acabar, irmão? Você está achando que Jesus morreu na cruz? Tem um menino guardado no templo que ainda não entendeu. Tem um povo na igreja de Deus. Eles não entendem tudo, mas eles estão perto da arca dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor me chamou para quê? Deus, eu só quero uma coisa: me preserva, para eu não fazer companhia a Ofni e Finéias. Me guarde, para que eu não seja um Icabode. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: nesta madrugada, Deus vai te chamar pelo nome. Deus vai te chamar pelo nome. Levante comigo as 2 mãos aos céus. Se você pode ser boca de Deus para alguém, diga para 2 irmãos assim: a lâmpada de Deus não vai se apagar na tua vida. A lâmpada de Deus não vai se apagar no teu ministério. A lâmpada de Deus não vai se apagar na tua família. A lâmpada de Deus não vai se apagar na tua chamada. Quem crê nisso, diga amém. Escute, eu quero orar com você. Pastor, eu já ouvi, eu só estou precisando entender. Você sabia que você faz parte de um remanescente que Deus guardou? Você sabia que você faz parte de um povo que Deus separou para no pior tempo do mundo, na pior de todas as épocas, Deus deu para um menino o ministério de profeta, de sacerdote e de juiz. Tem alguém dizendo assim: pastor, vai ter pregador mais não, os pregadores raiz estão acabando. Daqui uns dias você vai ver adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo pregando para a igreja. Pastor, essa geração já era não. Tem um Samuelzinho guardado ali no canto. Uma madrugada dessa, pastor Henrique, Deus vai entrar e vai dizer: Samuel, você ministrava sem me conhecer, agora eu vou me apresentar a ti. Quem acredita nisso, levante as suas 2 mãos aos céus e dê glória a Deus. Pastor, mas eu estou na geração dos frios, ou eu estou na geração de Ofni e Finéias. Mas se você está vivo, dá tempo de sair. Muda de geração, muda de caravana, muda de turma, muda de lado. Eu quero fazer um apelo aqui, pastor Henrique, com a permissão do senhor. Eu quero orar por um grupo de pessoas que tem ministério, mas não sabe como exercê-lo. Tem um dom, mas não sabe como usá-lo. Pastor, Deus vive dizendo que me chamou, Deus vive dizendo que me escolheu, mas eu sou tímido, eu não sei falar. Tem hora que eu sinto uma inspiração de Deus assim, mas pastor, eu já ouvi, só está faltando eu entender. Eu estou falando para gente aqui que está sentado aí embaixo e o teu lugar é aqui em cima.
Eu estou falando para gente tímida aqui, que tem dificuldade de falar em público, mas você vai ser uma voz profética para esta nação. Eu estou falando para jovens aqui, para moças e moços aqui, que nunca entenderam o chamado de Deus. E Deus vive te dizendo que escolheu você no ventre da tua mãe. Você vai dizer, como que Deus me escolheu no ventre da minha mãe, se eu não sei nem o que é para mim fazer? Deus está dizendo que a partir desta madrugada, o Espírito da revelação de Deus vai passar a revelar para você qual é a vontade de Deus para a tua vida. Qual é teu dom, qual é o teu ministério, o que é que você deve fazer no reino. Pastor, eu tenho ouvido Deus falar por muito tempo, mas eu quero viver, eu quero entender, eu quero praticar. Pastor, se Deus tem um chamado comigo, eu quero que Deus desperta isso. A Bíblia diz que Paulo escreveu a Timóteo dizendo, desperta o dom que há em ti. Diga isso para o teu irmão, desperta o dom que há em ti. Eu quero convidar aqui no altar só a geração que não quer que a lâmpada se apague. Pastor, eu quero que Deus me guarde até o último dia de me tornar um apóstata, um náufrago na fé. Pastor, que Deus me guarde de perder o temor, de desacreditar da Bíblia, de achar que o evangelho está errado, de começar a ver coisas que... Não, pastor. Eu quero entender o chamado de Deus. Você que entrou aqui hoje queimando as últimas gotas de azeite. Pastor, Deus precisa chegar antes que o pior aconteça. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de um despertamento. Eu preciso de ouvir a voz de Deus claramente aos meus ouvidos. Sai do teu lugar, vem aqui no altar. Nós vamos orar juntos aqui hoje. Hebre ovácia remia turianda aramaia. Sergue de ominância de calamaio. Derevácia de canterébia. Orimianda chorimi calamai. Venha para o altar. Venha para o altar, diga, pastor, eu não quero que minha lâmpada se apague. Assim diz o Senhor. Te chamei dentro de uma linhagem sacerdotal e lhe escolhi para uma obra específica. Os teus dias têm sido de batalha, de guerra interna, de muitas coisas que não entende, de interrogações e indagações. Mas eu sou o Senhor que me revelo a ti, diz o Senhor. Eu lhe darei uma resposta dentro de dias e te esclarecerei qual é a minha vontade para ti, diz o Senhor. Eu quero que uma irmã abrace uma irmã, um irmão abrace um irmão. Ninguém fica sozinho agora. Diga para o teu irmão assim, Deus já te chamou, só está faltando você entender. Entender o que Deus quer de você. Entender o que Deus quer da sua vida. Entender o que Deus quer da sua família. Entender o que Deus quer do seu ministério. Nestes últimos dias, Deus vai mandar um despertamento.